E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos, tá certo? A mais uma aula de matemática. Sou o professor Aloilson Tavares e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre multiplicação, tá bom? Hoje vamos conhecer como funciona essa operação, vamos conhecer a notação e vamos ver algumas ideias associadas a ela, certo? Temos aqui a notação geral da operação, certo? Que diz que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Ou seja, eu tenho uma parcela A somada n vezes, que resulta em uma multiplicação de n vezes A. Combinado? Essa aqui é a minha notação da multiplicação. Ah, professor, eu meio que não entendi esse A mais A mais A mais A é igual a n vezes A. Beleza, vamos ver isso com números, tá certo? Temos aqui dois exemplos, tá bom? Que eu tenho uma soma 4 mais 4 mais 4. Esse meu 4 aqui, que é a minha parcela, está somando 3 vezes. E aí eu posso daqui criar uma notação de multiplicação igual a essa, certo? Aqui diz que n vezes A, certo? Que o meu A aqui está sendo repetido n vezes. Nesse nosso exemplo aqui, o meu 4 está sendo repetido 1, 2, 3 vezes. Então, essa soma de parcelas iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar em uma multiplicação. De quem? Eu tenho o meu 4 se repetindo 3 vezes, então vai virar 3 vezes 4. E quanto é que dá isso aqui? 4 mais 4, 8. 4 mais 8, 12. Então, 3 vezes 4, nós já sabemos que é igual a 12. Certo? Vamos aqui agora ver um outro exemplo. Tá bom? Eu tenho 3 somado com 3, mais 3, mais 3, mais 3. Esse meu 3 aqui está somando quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu 3 está somando 5 vezes. Fazendo a notação da multiplicação a partir daqui, eu posso dizer que a soma das minhas parcelas aqui estão se repetindo 5 vezes e transformar numa multiplicação de 5 vezes o 3. E quanto que dá isso aqui? 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. E 12 mais 3, 15. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. Certo? Vamos treinar aqui mais uma vez, tá bom? Eu tenho aqui 2 vezes o 5. Vamos escrever essa multiplicação aqui agora em soma de parcelas, tá certo? O meu 5 está se repetindo quantas vezes? 2. Então vai ficar o quê? 5 mais 5. E quanto é 5 mais 5? 10. Então, 2 vezes 5 é igual a 10, certo? Mais um exemplo. 3 vezes o 7 é a mesma coisa de 7 mais 7 mais 7, que é igual a 7 com mais 7, 14 com mais 7, 21. Então, 3 vezes 7, 21. Mais um exemplo. 4 vezes 5 é o meu 5 somado 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Com mais 5, 20. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. 4 vezes o 8. É o meu 8 somado 4 vezes, certo? E aí nós podemos escrever da seguinte maneira: 8 mais 8 mais 8 mais 8. 8 mais 8, 16, com mais 8, 24, com mais 8, 32, tá bom? Então a gente conclui que 4 vezes 8 é igual a 32. Vamos então para o exemplo de uma situação problema. Paulo tem 3 caixas de lápis de cor e cada uma com 6 lápis. Quantos lápis Paulo tem? Vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho uma caixa 1, certo, de lápis de cor, que possui 6 lápis. Também eu tenho uma caixa 2, que possui quantos?
6 lápis de cor. E a caixa 3, eu estou chamando aqui de C1, C2, C3, tá certo? Possui 6 lápis. Pois bem, eu quero saber quantos lápis, né, Paulo tem ao total. Professor, é só eu fazer 6 mais 6 mais 6. O meu 6 se repete quantas vezes? 3 vezes. Então, eu posso reescrever esse meu 6 mais 6 mais 6 igual a 3 vezes 6. E quanto é 3 vezes 6, ou 6 mais 6 mais 6, né? O 6 3 vezes. 6 mais 6, 12, com mais 6, 18. Então, 3 vezes 6 é igual a 18, e Paulo possui 18 lápis. Então, podemos afirmar que esse aqui é um exemplo de soma de parcelas iguais. E aí refere-se à primeira ideia da multiplicação. Vamos então para mais um exemplo. Um ônibus tem 8 pneus. Quantos pneus 4 ônibus iguais a este tem? Tá bom? Isso aqui é um exemplo que a gente chama de proporcionalidade. Por que proporcionalidade? Ué, se eu tenho um ônibus, eu vou chamar de O1, que possui 8 pneus, e eu quero saber quantos pneus vai ter 4 ônibus. Se um ônibus possui 8 pneus e são os mesmos ônibus, o que é que eu posso dizer? Eu posso afirmar que o meu ônibus 2 também tem 8 pneus. O ônibus 3 também tem 8 pneus. E o meu ônibus 4 também tem 8 pneus. E aí fica fácil já da gente descobrir como é que a gente vai resolver uma situação igual a esta. Eu posso apenas fazer aqui a soma de 8 mais 8 mais 8 mais 8. Tá bom? E aí a gente pode reescrever igual nós vimos anteriormente. O meu 8 aqui está se repetindo quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então eu posso reescrever essa minha soma aqui igual a 4 vezes 8. E quanto é 4 vezes 8? 8 mais 8, 16. Com mais 8, 24. E com mais 8, 32. Certo? Então 4 vezes 8 igual a 32. Então quantos pneus 4 ônibus possuem? 32 pneus. Esta refere-se à segunda ideia da multiplicação, certo? Nós vimos sobre soma de parcelas iguais, e agora nós vimos uma questãozinha, um exemplo de proporcionalidade. Se um ônibus possui 8 pneus, 4 ônibus vão possuir quantos? Certo? Essa é mais uma ideia da multiplicação. Muita atenção nesse exemplo, tá certo? Diz o seguinte: em um evento da escola, as cadeiras do auditório foram organizadas em 8 fileiras, cada uma com 12 cadeiras. Quantas cadeiras há ao todo no auditório? Certo? Então é uma questão que a gente vai ver bastante daqui para frente. E o que acontece? Tentei representar aqui em forma de desenho, tá bom? Um auditório de uma escola, que está organizado em 8 filas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7 e fila 8. Tá bom? E cada fila dessa daqui, ó, possui 12 cadeiras. Suponhamos que cada quadrinho desse seja uma cadeira, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o que acontece? Eu tenho 8 fileiras e cada fileira possui 12 cadeiras. Professor, é muito fácil. O que eu posso fazer? Eu posso só contar os quadrinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porém, certo? Com a multiplicação, eu posso resolver esse exemplo sem precisar contar todos os quadrinhos, tá bom? Imagine a seguinte situação. Na fila 1 eu tenho 12 cadeiras. Mas
Na fila 2 eu vou ter 12 cadeiras. Mais na fila 3, na fila 4, na fila 5, 7, 8. Certo? Então, na fila 1, 12 cadeiras, fila 2, 12, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, fila 8. Mas eu posso reescrever a soma dessas minhas parcelas da seguinte maneira. O meu 12 está se repetindo 8 vezes, então eu posso dizer que é 8 vezes o 12. Estão lembrados? Então, certo? Nós vamos ver aqui agora como é que nós resolvemos uma questãozinha igual a essa, de 8 vezes 12. Aqui é aquele quadrozinho de ordens que nós conhecemos. Aqui nós vamos conhecer o nome dos termos da nossa operação. Combinado? O meu 12, como ele é o maior número e é o que se repete, né? Ele vai se repetir 8 vezes, a gente vai posicionar ele aqui na parte de cima, tá bom? Eu tenho 2 unidades e uma dezena. Vamos chamar de fator multiplicando, certo? E o meu 8, ele vai ficar aqui no termozinho de baixo e é chamado de fator multiplicador. O meu resultado fica aqui embaixo, tá bom? E ele vai ser chamado de produto. O nosso símbolo da multiplicação pode aparecer aqui fora, que é o famoso x. O meu 8, que é o fator multiplicador, ele vai multiplicar todos os algarismos do meu fator multiplicando. Ou seja, primeiro ele vai multiplicar 8 vezes 2, depois ele vai multiplicar o 8 vezes 1. Tá bom? E se eu tivesse outras ordens aqui, ele também multiplicaria as outras ordens. Combinado? Então vamos ver como é que fica. 8 vezes 2 é a mesma coisa de 8 mais 8. E 8 mais 8 é igual a 16. Eu não posso colocar o meu 16 aqui, certo? Então a gente deixa o 6 e leva um 1. Certo? As 6 unidades e uma dezena. Muita atenção agora, tá bom? Por quê? Porque eu não vou somar esse 1 que eu trouxe para cá de reserva com um 1 para multiplicar por 8. Eu não posso fazer isso, certo? Atenção! O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou resolver a multiplicação. Quem é a multiplicação? 8 vezes 1. Quanto é 8 vezes 1? É a mesma coisa de o 8 uma vez. Então, é 8. 8 vezes 1, 8. Somado com a reserva, 9. Então, lá no nosso auditório, possui 96 cadeiras. Certo? Aqui o nosso último exemplo, tá certo? Que diz o seguinte: Olivia e sua família resolveram economizar água em sua residência. Economizaram 23 litros de água por dia. Quantos litros de água foram economizados em 3 dias? Então, eu já trouxe aqui, tá certo, a nossa multiplicação, que vai ficar de 3 vezes 23, tá bom? E aí nós vamos resolver da mesma maneira que nós resolvemos o exemplo anterior, tá certo? Utilizando o nosso quadrinho de ordens. E aí ele está aqui apresentado agora com 3 ordens, tá bom? Que são as unidades, dezenas e centenas. E já coloquei também aqui os termos da operação, que o que vem em cima aqui é o multiplicando, o outro o multiplicador, tá bom? E o meu resultado aqui sempre vai ser chamado de produto, ok? Então, quem é o meu multiplicador aqui? O 3, não é isso? Porque o 3 está multiplicando 23. Então, sabendo que o 3 é meu multiplicador, ele vai ficar aqui, ó. Só são 3 unidades. Tá? E o meu 23 é o meu multiplicando. Escrevendo aqui no quadrinho de ordem, 3 unidades e as 2 dezenas, tá bom? Está aqui o nosso símbolo da multiplicação, o x, e agora nós vamos operar. Lembrando que esse meu 3 ele vai multiplicar todos os números do multiplicando, ou seja, vai multiplicar o 3, depois vai multiplicar o 2, certo? 3 vezes 3 é a mesma coisa de 3 mais 3 mais 3. E quanto que dá? 3 mais 3, 6, com mais 3, 9. Então, 3 vezes 3 igual a 9, certo? E 3 vezes 2 é a mesma coisa de 2 mais 2 mais 2. E quanto que dá?
2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, 3 vezes 23 é igual a 69. Tá bom? E assim finalizamos a nossa aula. Muito obrigado a todos e até a próxima.